Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora começar. Então, eu tava pensando no tema desse podcast de hoje e aí eu tava meio incerta do que eu queria falar, não tava conseguindo me conectar com nenhum assunto e acabei pensando em falar um pouco sobre duas séries que eu assisti recentemente. Tem uma série mais antiga também que uma dessas séries me fez lembrar até essa mais antiga. E aí eu pensei que, bom, talvez dê pra fazer um mix, dar uma conversada um pouco sobre tudo e, de uma certa forma, sei lá, talvez saia alguma coisa divertida dessa bagunça, assim, de ideias que eu vou tentar trazer. E, assim, eu acho que eu não vou falar o nome das séries também não quero dar spoiler nem nada, vai rolar spoiler, mas aí eu vou deixar na descrição. Então, se depois você quiser assistir, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas, assim, uma das séries já foi super destrinchada, a outra é um pouco mais antiga, eu não sei se teve muito bafafá, eu acompanho mais ou menos nas redes sociais, assim, dica de série, etc, e não lembro dela ter sido super mencionada, assim. Mas, enfim, vamos ver. E aí, assim, uma delas foi sobre violência doméstica. E eu gostei muito porque aborda de um jeito... tem a violência doméstica, mas também tem a certeza da personagem de que ela tá num relacionamento bom, com um cara maneiro, que cria bem os filhos, não é violento com os filhos e tal. E nesse ponto, assim, eu fiquei meio pegada, porque eu particularmente nunca sofri violência doméstica, mas eu e a minha geração, como vocês bem sabem, é uma geração que foi criada com violência, né? Muitos de nós sofreram violências, né? Não só os castigos físicos, como às vezes o verbal, às vezes uma sacolejada, às vezes um beliscão, às vezes cinto, enfim. E antes de mim, mais ainda, né? Então, eu acho assim que a nossa geração agora, né, que estamos tendo nossos próprios filhos, começou a questionar essa parte de uma criação com menos violência ou sem violência. E também, óbvio, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para ajudar nisso também, porque muito antigamente criança, acho que coisa de 50 anos atrás, sei lá, 60 anos atrás, criança não tinha direito nenhum, né? Então, não tinha nenhuma regulamentação muito forte em cima de o que era certo ou errado. Então, eu acho que agora a gente também já vem debatendo mais sobre os direitos e os deveres das crianças e tal. E com isso eu acho que um pouco mudou esse relacionamento com crianças, né? As crianças não são objetos que você pode fazer o que você bem entender, você é o tutor delas. Então. Mas é muito engraçado porque durante a minha infância, assim, eu tinha mais 2 irmãos e a gente tinha muito conflito em casa, muita energia, bastante briga, etc. É difícil, né? Quando você não tem um mecanismo de autorregulação, né? Fica muito difícil você lidar com frustração. E a gente também tinha uma situação financeira meio apertada. E a gente levava bastante surra, assim, sabe? Eu amo a minha mãe, ela não era muito forte, tem essa vantagem. Então as chineladas não doíam, às vezes eram chineladas sem muita direção, às vezes o chinelo voava, enfim. Eu realmente eu não lembro de nenhuma surra que serviu para alguma coisa, que me ensinou qualquer coisa. Eu não lembro de aprender nada com a surra. Rolava um medo do meu pai, assim, e aí, por conta disso, eu baixava a bola. Quando ele me olhava com cara feia, eu trincava o dente, assim. Anos mais tarde, claro, fui saber que isso também é violência. A minha mãe deu uma surra na gente uma vez que foi merecida e eu aprendi realmente algo com isso, que foi não provoque seu irmão quando você estiver perto de uma janela de vidro, porque eu tava irritando meu irmão mais novo, num surto de fúria, me arremessou um tamanco, e eu, obviamente, desviei, era um tamanco de madeira, já foi moda, e eu desviei do tamanco, muito orgulhosa, mas o tamanco acertou uma janela de vidro que tinha atrás, estilhaçou a bichinha, e assim, a gente era muito sem grana, então a gente passou, sei lá, mais 8 anos naquela casa, e, enfim, com o vidro remendado com fita dupla face. Não, dupla face não, aquela de selar caixa, né, aquela parda.
Enfim, quando chovia era uma desgraça, molhava tudo. Quando fazia frio era terrível, porque não tinha isolamento. E vivemos a vida. E eu levei uma surra merecida por ter quebrado a janela. Inclusive, eu não deixei meu irmão levar surra, porque, bom, fui eu que provoquei ele, então, né? Então ali eu acho que aprendi alguma coisa, que foi a questão da irmandade, a questão de não fazer besteira, não irritar seu irmão à toa. Coisas assim, que eu acho que podem ter sido válidas. Mas assim, além disso... Nenhuma das outras surras que eu levei várias surras por coisas muito idiotas, serviram pra nada pra mim. Na verdade, eu acho que não faz o menor sentido, na minha opinião, agredir uma criança. Na verdade, só mostra que o tutor dessa criança não tá nem um pouco preparado pra essa criança. Enfim, mas eu não... Eu tenho minhas paradas com maternidade, até quero fazer um episódio sobre isso, mas eu não sou mãe, então, tipo, não tem como saber. Eu sei... por vários estudos e por ler muito sobre o assunto, que é um assunto que me interessa bastante, me fascina. Eu sei que a criança, ela chora na mesma frequência que deixa os pais completamente alucinados, assim. Então, quando você ouve uma criança chorando, já é difícil. Se você é o pai ou a mãe daquela criança, ela tá chorando na frequência genética que mexe contigo, assim, que é pra garantir a sobrevivência da criança. Obviamente, isso também surta o adulto. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente não tem feito certas perguntas que deveriam tá sendo feitas, né? E entre elas, eu acho que compreender que uma criança, você gerou um ser vivo do zero, assim, e que isso vai exigir de você uma dedicação muito acima de qualquer expectativa, assim. Afinal, nos primeiros anos de vida, ela depende 100% de você. Se você é uma mulher, você é, tipo, fonte de comida dessa criança. E se você é o pai, você é a fonte de segurança dessa criança e também provavelmente o provedor da casa, e normalmente é assim, né? Então, assim, é uma dinâmica muito séria. Filhos são muito sérios. E eu acho que a gente não tá conversando o suficiente sobre isso. O quanto uma criança é importante, mas o quanto ela é central na vida da pessoa que decide ter. Cara, eu acho, assim, que se você... vira pai ou mãe, e aí se surpreende que a criança te deixa doido, cara, desculpa, você, sei lá onde é que você tá vivendo em Marte, todo mundo sabe que as crianças vão te deixar doidos, assim, é tipo o superpoder delas. E na verdade, eu me pergunto se talvez não seja a hora, e eu acho que a gente agora já tem mais acesso à informação, de curar os seus problemas antes de você decidir ter um filho. Se você tá pensando em ter um filho, talvez você devesse começar a análise. Talvez você devesse começar a ajuda, entender os seus próprios traumas, para você não transferir para essa criança os seus traumas. Inclusive, na série que a gente viu, tem um problema desse, que é uma mãe que quer muito que a filha vá para a faculdade, a filha não quer ir. E isso é uma questão, porque na verdade é uma questão para essa mulher, essa mãe que não foi à faculdade, porque, enfim, engravidou cedo ou algo do gênero. Então, assim, ela se sente vulnerável, ela se tornou... dependente dos maridos, e ela não quer isso pra filha. E a filha tá em outra, porque é uma outra geração, e vê problemas de outro jeito. Hoje em dia, principalmente, é uma série nos Estados Unidos, então, nos Estados Unidos tem sido debatido isso com a geração Z, de que você não tem garantia de que vai terminar a faculdade, vai conseguir um emprego na área, você já começa com débito estudantil enorme, enfim, então tem umas nuances que eu acho que se transferem pra realidade brasileira também, a questão de fazer uma faculdade particular. E como é difícil entrar na faculdade pública, então, assim, eu acho que entra... E eu achei muito bom isso, que é, tipo, essa mãe que tem um sério problema de confiança dela e coloca tudo na filha, sabe? E isso pesa muito o relacionamento das duas, torna tudo muito difícil entre elas e tal. E, de uma certa forma, ela negligencia a outra filha, a filha mais nova. Porque, bom, ela já tem o prato cheio com a filha mais velha e aí, de uma certa forma, não consegue lidar com a filha mais nova. Eu lembro de ter visto uma influencer que ela mostrava a vida cotidiana dela com o filho mais novo. Não, com o filho mais novo não, com o único filho dela, uma criancinha. E ela dá dicas de como cuidar do filho, o que fazer para alternativas de tela, etc. E aí, uma das questões que faziam muito para ela é porque ela não tinha um segundo filho. E ela falou, cara, a minha mão tá cheia já, sabe? Ter um filho, pra eu poder dar a quantidade de atenção que eu dou pra ele, pra eu conseguir continuar trabalhando, pra eu conseguir ter os meus próprios objetivos e ainda assim fornecer pra ele uma vida que eu acho digna, não é suficiente. Eu não conseguiria fazer isso com 2 filhos. Praticamente
impossível pra mim, assim, pra minha realidade. E eu lembro dela, né, dividindo isso, eu lembro de uma outra, tem uma pedagoga, psicóloga infantil que eu gosto muito, ela fala muito sobre isso, né, sobre como a gente acaba dando a criação que a gente gostaria de ter tido, então a gente, de uma certa forma, tá tentando cicatrizar os nossos traumas nos nossos filhos, né, então que de uma certa forma a gente está transferindo e às vezes a necessidade do seu filho não é aquela era a sua necessidade, e aí talvez o seu filho precise de uma outra coisa, então que na verdade quando você está virando pai, você tem que conseguir ver além dos seus desejos reprimidos, das suas frustrações. Então assim, é uma loucura, é uma coisa muito intensa, uma coisa muito diferente, e eu acho que a gente não tá falando o suficiente, nem a gente não tá falando, eu acho que a gente não tá refletindo, sabe, sobre isso, a gente não tá entendendo o que cada uma dessas coisas realmente significa na nossa vida. Então, eu acho que a gente deveria ter esse espaço, assim, de perceber que é meio que um estilo de vida quando você decide ter um filho. E que você precisa de um espaço muito grande na sua vida para ele. E você também vai precisar de um espaço para você ser você. Então você não vai poder se dedicar só ao seu filho. Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que quanto mais eu falo, mais impossível fica ter um filho. Então não é essa a minha intenção. Inclusive, a anedota maravilhosa que eu acho também que a gente tem tanta informação que a gente pensa overthink, pensa em excesso, né? Que a minha mãe tava falando, uma vez eu falei, né, que eu não queria ser mãe, que eu tenho muitos medos, até porque agora eu já tô com uma idade mais avançada, então ter filho, ele pode vir com alguma síndrome e eu não sei se eu tô preparada, etc. E que realmente eu acho que a sociedade não tá pronta pra crianças e tal. E aí a minha mãe, ela achou muito engraçado, ela falou, cara, vocês têm umas dúvidas que durante o meu crescimento e quando eu decidi ser mãe, nem passava pela minha cabeça, assim, eu sempre quis ser mãe. E eu achei muito engraçado, porque é um gap geracional nosso. Eu e minha mãe, acho que a gente tem uma diferença de 30 anos. E assim, 30 anos é muita coisa, sabe? E muita coisa aconteceu de lá pra cá. E eu não sei, eu achei muito interessante trazer uma perspectiva diferente como a dela, assim, que é de uma outra geração. E como as coisas eram de uma certa forma mais simples. E aí eu entro nessa parte que a gente tá absorvendo conteúdo demais, né? A gente tá com um excesso de informação tão grande que... Não sei, cara. Não sei se toda essa informação, se a gente tem a capacidade de processar. Não, eu tenho certeza que a gente não tem a capacidade de processar toda essa informação, mas eu digo, a gente não consegue, a gente não tem nem tempo de refletir sobre essas informações. Eu tava vendo como a nossa atenção tá cada vez mais curta. Eu acho que é por isso que eu faço esse podcast com uns 30 minutos, porque é pra testar mesmo a sua paciência e a sua capacidade de concentração, porque você conseguir pensar e refletir, absorver uma ideia, deixar ela ficar ali. Tipo, enquanto eu tava assistindo uma dessas séries, a cada capítulo a gente para, vai beber uma água, fazer um xixi e tal. E aí, eu e meu marido, a gente troca uma ideia, sabe? A gente conversa um pouco sobre aquele episódio, sobre o que marcou, o que chamou a nossa atenção. Isso ajuda na memorização. Então, quando eu assisto série com ele, eu lembro muito mais de cada informação e da série em si do que quando eu assisto sozinha e ele tem a mesma experiência. Então, tipo, a gente costuma assistir série junto que vai gerar algum debate entre a gente, tal. Vai, tipo, estimular nosso raciocínio e tal. E essa série foi muito isso, porque é uma realidade que não é nossa, a gente não tem filhos. E, ao mesmo tempo, é interessante, porque a gente conhece pessoas que têm, e aí é uma forma da gente também entender um pouco como é a dinâmica dos outros e como as coisas não são o que aparentam ser, e, enfim. E foi muito interessante nisso, assim. Cara, eu fiquei pensando também, assim, que a sociedade em si, ela cobra essas crianças, ela cobra esses filhos das pessoas, dos casais, etc. Mas ela ainda não tá preparada para ser a rede de apoio. Eu acho que eu já devo ter falado em algum momento, eu vi um vídeo que estava explicando, né, da onde veio essa formação dos núcleos familiares, de você se afastar dos seus pais, dos seus avós e tal, para, tipo, criar uma família nova. E aí foi um movimento para desenvolver mercado consumidor, para fazer as pessoas comprarem casa, isso principalmente nos Estados Unidos, mas a gente meio que imitou no Brasil e em outros países.
E aí, você sai da sua rede de apoio, né? Você não tem mais os seus avós, os seus tios, etc., que vão apoiar na sua criação. E eu acho que a sociedade, ela não tá conseguindo suprir essa parte, sabe? Porque por mais que cada um, tem uma babá aqui, faz aula extra no colégio, qualquer coisa dessas, nós, como sociedade, a gente não tem muita paciência com criança, com filho das pessoas, a gente não tá muito disposto a pegar uma parte desse cuidado, assim. E eu sei, talvez não deva ser assim pra todo mundo, mas assim, eu acho que uma comunidade que fortalecesse mais os laços com as crianças e os adolescentes, ao invés de ficar só esperando que eles fiquem quietinhos, em silêncio, no cantinho deles, poderia trazer mais apoio para os pais, e aí os pais ficariam um pouco mais equilibrados, porque eu acho que rola um desequilíbrio muito grande, assim, de você esperar que duas pessoas sozinhas consigam manter um ser humano vivo, alegre e funcional, assim. E aí eu entro um pouco nessa parte, assim, que tá todo mundo tão dentro da sua própria caixinha, que será que você consegue enxergar um abuso quando ele tá acontecendo, sabe? Uma pessoa que está sendo vítima de uma situação, que ela não consegue sair daquela situação, será que você realmente consegue enxergar? Nessa série que eu vi tem isso, assim, duas amigas, e uma amiga que estava sofrendo violência, e a outra que não fazia ideia, assim, que estava presa nos próprios problemas, etc. Então, eu acho que a gente também está muito autocentrado, e de uma certa forma a gente foi muito ensinado a não se meter no problema dos outros, e fica muito difícil a gente se meter, né? Até porque uma pessoa que é vítima de uma violência, ela vai tentando se adaptar àquela situação. Então, ela vai usar maquiagem para disfarçar a agressão, vai usar uma roupa comprida para não mostrar os hematomas. E aí, assim, que é a minha raiva, que é tipo, se ela tem que passar maquiagem, e se ela não passar maquiagem, o que vai acontecer? E eu não acho que a sociedade vai abraçar ela e vai proteger ela. Essa que é a coisa doida, né? Eu acho que a sociedade vai torcer o nariz e falar bem feito, quem mandou, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente é muito implacável. A gente não tá pronto como sociedade nem pra abrir esse tipo de espaço em que a gente pode socorrer um amigo nosso que tá passando por alguma situação. E a pessoa que tá passando por uma situação, ela tá tão envergonhada que ela não vai pedir ajuda, cara. E eu falo isso, assim, com toda certeza que a vergonha é o principal problema, porque a gente tá vivendo num mundo de aparências cada vez mais. Sempre foi assim. E eu acho que agora com rede social tá piorando, assim. A gente tá mais e mais focado em aparência. E eu acho que para as mulheres, por mais que agora a gente tenha cada vez mais mulheres que se divorciam dos seus parceiros que, né, de alguma forma foram tóxicos ou violentos ou perigosos, etc., ainda assim é um estigma ser uma mulher divorciada ou uma mãe solo. Você tem menos oportunidades, você tem menos simpatia das pessoas. Quando um cara tá sozinho cuidando dos filhos, todo mundo acha ele incrível. Quando uma mulher tá sozinha cuidando dos filhos, as pessoas torcem o nariz, não é uma boa mãe, não trabalha, vive, sei lá. Eu acho que a gente sempre pula muito. Existem dois sexos, né, tipo, biológicos. E a gente tem dificuldade em conseguir olhar os dois com os mesmos olhos de admiração, né? E isso me perturba. Existe esse ódio às mulheres, por parte das próprias mulheres, por parte dos homens. É um ódio generalizado e eu não consigo entender por quê, sabe? Me perturba muito. Eu sei que não é só o gênero. A violência doméstica ela pode acontecer em outros núcleos familiares, não só entre homem e mulher. Pode ser a mulher atacando o homem. Pode ser homem torturando o parceiro masculino também, ou uma mulher com outra mulher. Não é sobre o gênero, é sobre a posição, é sobre a toxicidade do relacionamento. Mas o seu cérebro, ele pega essa peça de que, tipo, pra você sobreviver, você fica naquela coisa. E aí a pessoa que tá abusando de você fala coisas do tipo, olha o que você me fez fazer, então você tem muita culpa. Então eu não consigo jamais imaginar o que é ser vítima de um abuso doméstico. Até por conta do período, assim, porque é um abuso que ele não acontece do dia pra noite, ele vai acontecendo com pequenas coisas até que vai escalonando e aí chega na parte física. Mas antes da parte física, a pessoa já foi muito quebrada
minada mentalmente, assim, né? Tipo, ela já perdeu muita confiança, ela já se isolou dos parentes, dos amigos. Então, assim, nessa série, essa personagem até não tá completamente isolada dos parentes e tal. Na verdade, ela é órfã, eu acho. Mas ela não tá tão isolada dos amigos. Mas, mesmo assim, ela não consegue abrir o que ela tá passando, assim. Até porque ela acredita que existe amor. Que essa parte ruim dele é uma parte pequenininha. Embora essa parte pequenininha possa matar ela a qualquer momento. Então, assim, eu certamente não tenho como descrever muito, assim. Não consigo entender completamente a dinâmica. Eu consigo ler e assistir documentários sobre o assunto para entender melhor. Mas jamais vou conseguir entender o que é passar. E eu acho que é uma grande sorte minha nunca ter passado por isso. E eu acho também que a forma como a gente evoluiu como sociedade, em que as mulheres eram vistas no passado como uma posse, como um objeto, como uma propriedade, pelos homens, também é uma problemática. E até hoje a gente continua vendo homens que se comportam desse jeito. E aí eu sei que tem toda uma dinâmica social acontecendo. Existe todo esse espaço enorme de desamparo, de muitas escolhas, da dificuldade que é você lidar com todas essas escolhas. Eu acho que eu já falei isso várias vezes já. E vai ser um assunto que vai continuar sempre surgindo, porque eu sei que a quantidade de escolhas que a gente tem, a quantidade de informações que a gente tem, deixa a gente desamparado, deixa a gente assustado. A gente não sabe direito o que a gente vai fazer, como a gente vai solucionar o problema, como a gente vai pertencer. E a busca por pertencimento é uma parada meio obsessiva para todo ser humano. Então, eu entendo tudo isso, e eu sei que isso é parte do problema. E aí eu vejo esse crescimento de homens extremos, homens que acham que as mulheres são inferiores e que, enfim, né, tem todo esse movimento. Eu não acho que esse é o tipo de homem que vai estar ouvindo meu podcast. Espero que não tenha nenhum homem desses ouvindo meu podcast, porque eu tenho medo de ficar no foco de um homem desses e ser agredida, talvez não por ele, mas por alguém que concorde com o que ele fala, com o que ele pensa. Então não é nesse sentido, mas assim, se você de leve se identifica, se você de leve acha que as mulheres não são honestas, que as mulheres estão te manipulando, etc., cara, você tá passando muito tempo com homem. Sem zoeira. Faça amigas mulheres, leia mulheres, consuma filme de mulheres, leia livros que foram escritos e falam de mulheres. Porque, assim, as mulheres, elas não querem muita coisa, elas só querem conversas reais, elas só querem uma segurança num relacionamento, um relacionamento que seja honesto e justo, sabe? Não tem muita coisa. Então, se você não tá entendendo as mulheres, você não está cercado de mulheres. E aí eu tava vendo outro dia sobre esse negócio do homens que são heterossexuais e homoafetivos, ou seja, que eles guardam pra eles o amor, o carinho, a admiração, o respeito, eles guardam apenas pra outros homens. Eles não são capazes de admirar mulheres. E eu acho isso um problema enorme, sabe? Se você tá pensando em casar com uma mulher e você é um cara que só admira homens, como é que você tá pensando em casar com essa mulher? Porque assim, se você não admira, se você não gosta de conversar com ela... Gente, casamento, sexo, ele é tipo 20% do casamento. O resto do seu dia você não vai estar transando. O resto do seu dia você vai estar conversando, você vai estar compartilhando coisas. E aí, se essa pessoa não te satisfaz nesse sentido, se você precisa ficar na internet conversando com pessoas que você nunca viu na sua vida, cara, alguma coisa não tá batendo, sabe? Então, dá uma inspecionada em você e tenta ver da onde tá vindo isso, sabe? E mulheres que estão se relacionando com caras que estão mostrando essas red flags, essas bandeiras vermelhas. Cara, se o cara não gosta, não se interessa pela sua vida, se ele não tem hobbies, se ele não gosta de sentar e tomar uma cerveja com você, se ele não gosta de assistir uma série contigo, se quando vocês estão num evento social, cada um tá num grupo, você tá no grupo das meninas, ele tá no grupo dos caras, mano, isso tem alguma parada, assim. Um cara que não se interessa por você, ele não pode ser seu parceiro, cara. Tipo, quando você pensa em casamento, em relacionamentos de longo prazo, você tem que estar pensando em parceria. Você não pode estar pensando só numa pessoa que vai prover suas finanças. Porque, de novo, prover as finanças é parte do seu dia. A maior parte do seu dia vai ser lidar com problemas cotidianos, conflitos no trabalho, conflitos na sua família,
Você entende? Pra mim, me surpreende muito quando eu vejo amigas, colegas e tal, falando, poxa, ele me traiu. Ai, nossa, ele me troca pra assistir o jogo de final de semana. Ele prefere a pelada de futebol com os amigos do que passar o dia comigo. Então, assim, cara, se ele já tá te dando todos os sinais, o que você ainda não viu, cara? Tipo, o que tá faltando pra você perceber que ele não é o parceiro que você tá procurando, sabe? Tipo, a parceria que você tá procurando também é uma parceria só sexual? Porque se for, aí beleza. Aí segue por aí. Mas assim, se uma pessoa não gosta de conversar com você, isso pra mim já é um problemão, assim. Se ela tava, tipo, performando enquanto ela tava te cortejando e depois que vocês se tornaram um casal, vocês não têm mais nada em comum e vocês não buscam nada em comum, não sei, cara. Dá uma reavaliada nisso. E aí, eu vou fazer uma ponte, talvez um pouco forçada, que foi o Matheus Sodré, que fez um vídeo esses dias, que eu achei muito interessante, que são essas pessoas com rotinas super rigorosas e dietas super rigorosas e corpos muito sarados e tal, e que as pessoas estão cada vez se relacionando menos e transando menos. Então, assim, pra que você quer esse corpo sarado? Pra que você tá fazendo essa dieta restritiva? É só pra aparentar? É só pra ficar rico no Instagram? É só pra ganhar like no Instagram? Às vezes você nem fica rico, né? A maior parte das vezes você não fica rico. Então, eu achei muito bom o questionamento dele, assim, o que a gente tá fazendo com a nossa vida e com o nosso tempo? A gente tá consumindo coisas irreais, a gente tá elevando as expectativas na nossa vida a níveis estratosféricos que a gente não vai conseguir chegar. Mano, ninguém vai virar milionário. Muito pouco vai virar milionário. É porque agora na internet parece que todo mundo tá milionário. Mas não é todo mundo. 2%, 10%. É isso. Não tem dinheiro pra todo mundo. E aí você tá aí perdendo o seu tempo, rodando o Instagram que não acaba nunca e, enfim, os próprios desenvolvedores desses aplicativos se arrependem, não deixam os filhos usarem e você tá aí sendo feito de trouxa. Estamos todos sendo feitos de trouxa. Eu também sou trouxa. Mas, cara, será que não tá na hora de, ao invés de você ficar aí vendo todas essas receitas maravilhosas, tentar fazer uma dessas receitas? Será que ao invés de você ficar aí vendo o cara com uma rotina maluca, você não deveria usar esses 40 minutos aí pra, sei lá, malhar? E isso, eu estou falando das pessoas que têm privilégio. Então, se você tá me ouvindo e você tem que pegar 4 horas de condução, acordar às 4:30 da manhã pra chegar no trabalho no horário, essa conversa não é pra você. Você consumir Instagram e ver a vida dos outros, isso é entretenimento pra você. E por mais que você sinta que a sua vida não tá perfeita, etc., é porque a sua vida é muito difícil. E você não tem tempo, energia, nem dinheiro pra fazer nada dessas coisas. Porque a gente tá vivendo numa sociedade extremamente desigual. Mas assim, se você é privilegiado e você pode, talvez, se dar ao luxo de ir fazer academia ou malhar em casa, você tem um pacote pra malhar em casa, você tem uma pessoa que pode cozinhar pra você, ou pelo menos você tem tempo para fazer a sua comida, pra que você vai pedir delivery? A comida vai chegar sem gosto, vai chegar sem tempero, você vai comer um negócio... você não tem nenhuma relação com aquela comida, você vai comer só pra o quê? Passar mais tempo rodando a internet? Então não sei o que a gente tá fazendo com o nosso tempo, a gente tá jogando ele pra fora, porque a gente vê todos esses vídeos de 1 minuto, 3 minutos, 2 minutos... que não significam nada, você não guardou nada, você não conversou com ninguém sobre esses vídeos, você não aprendeu nada com eles, você não anotou, você não fez uma reflexão sobre esses vídeos todos que você assistiu. Então, sinceramente, pra que você tá desperdiçando um tempo que você podia estar fazendo uma comida legal e criando uma coisa com algo que você tá só consumindo? Você tá sendo enganado, as pessoas estão te enganando, é isso que tá acontecendo. Sinceramente, é isso que a gente tá... Eu tô sendo enganada também, sabe? De vez em quando eu olho e falo, nossa, que receita maravilhosa. Aí eu tento fazer, fica uma porcaria, não dá certo. Várias vezes, inclusive. E aí, eu não sei, cara. Eu tô muito, muito confusa com o objetivo aqui. Essas vidas maquiadas, esses corpos perfeitos. Nossa, eu tava vendo uma menina, eu vou tentar marcar ela aqui depois... que tava mostrando o corpo dela e falando, cara, eu treino há 10 anos, sei lá. Ela corre há 10 anos, eu acho. E ela falou,
esse corpo é um corpo muito mais próximo de uma pessoa que faz esporte todos os dias, se alimenta direito, né, e trabalha, do que o da blogueira com abdômen trincado negativo. Porque provavelmente se ela não passou por um procedimento estético para conseguir obter esse visual, certamente ela está fazendo uma dieta restritiva, ela tem todo um acompanhamento médico para conseguir os resultados que ela tem. E aí, não necessariamente é saudável, né? Tipo, a gente vê os concursos de fisiculturismo em que os caras não têm realmente a capacidade de segurar nada por muito tempo, porque eles estão desidratados e com muito sal no sistema. Então, assim, eles estão, tipo, o menos saudável que alguém pode ser. E eles estão com o músculo completamente desenhado e tal. Então... a gente vive num mundo... Eu sei que o que a gente enxerga, a gente acredita, sabe? Porque é uma imagem mais forte do que as palavras. Mas, cara, a gente agora... Eu sei que a minha geração é uma geração que quando vê uma propaganda, não acredita no que a propaganda tá falando. Porque a gente foi ensinado que propaganda, quando algo precisa de propaganda é porque a parada não é muito boa. Coisas boas, elas vão chegar pra você pela funcionalidade delas. A gente cresceu ouvindo isso. E cá estamos nós olhando no Instagram de coisas fake e acreditando nessas coisas, sabe? Tipo, eu não consigo entender qual é o objetivo. E aí eu fiquei pensando também que triste que é pras crianças agora, a geração Z, abaixo da geração Z, a própria geração alfa, que são crianças que elas já nascem com a tela na mão, assim, né? Tipo, já é parte do sistema delas ver telas e interagir com telas. As criancinhas que chamam a professora de Alexa. Assim, a gente tem um novo universo que a gente nem imagina o que ainda vai acontecer. E essas crianças, elas nem sabem que elas estão sendo privadas, por exemplo, de foco. Elas estão sendo privadas da capacidade de ler um livro e imaginar as coisas, porque o ChatGPT já cria as imagens para você. Então, assim, a gente tá perdendo uma série de coisas. Eles, eu não, felizmente, mas existem 2 gerações aí já que estão perdendo parte da capacidade cognitiva humana, assim, parte da capacidade de criar. E é claro que outras coisas vão sair disso. O ser humano, ele é muito plástico, né? Ele se adapta muito às situações. Tanto é que a gente estava falando agora mesmo de violência doméstica, que é uma forma de adaptação. Adaptar para sobreviver. A gente vai fazer isso. A gente sempre se adapta, a gente sempre sobrevive. Mas, assim, a que preço, entendeu? Eu acho que, de uma certa forma, a gente está dando para os filhos e para os nossos sobrinhos, etc., o que a gente não teve, o que a gente gostaria de ter tido, mas talvez não seja o que eles precisam de verdade, sabe? E aí começa também a discutir, então não dá acesso a celulares para as crianças. Pode ser uma saída, mas desse mundo tão tecnológico, tem que começar a mexer mais cedo. Eu não sei, cara, existe um certo alívio no fato de eu não querer ser mãe, porque essas ansiedades acabam não sendo só, né, uma grande parte do meu dia, mas... É isso, cara. Eu acho que é um problema que nós, como sociedade, a gente vai ter que discutir eventualmente, sabe? O que a gente tá querendo com esse futuro que a gente tá criando. E eu não sei, cara. Eu acho que vale aí muitas reflexões. Eu acho que eu dei muitos temas. Não sei se eu consegui casar todos os temas como eu gostaria. Mas foram as coisas que mexeram comigo nos últimos dias. Foi por isso que eu quis trazer, assim, porque... Eu acho que, de uma certa forma, é um jeito da gente relacionar todos esses assuntos que parecem separados, mas, na verdade, estão todos muito juntos, né? Que é a ideia das aparências, e que as aparências, elas enganam. E que a gente já sabe disso, mas a gente continua caindo nesse erro de nos compararmos com os outros, de querermos a vida dos outros. E que a gente, de uma certa forma, está deixando de viver a nossa própria vida curioso com a vida dos outros, assim... nessa grande vitrine que não representa nada, que não é verdadeira, que não vai te levar a lugar nenhum, talvez. Pode te trazer uma ideia ou outra. Eu tiro muita coisa da internet, assim, muitas ideias de coisas pra fazer, hobbies pra começar, etc. Mas, assim, a bem da verdade é que se você não sair da internet e for viver a sua vida real, você vai perder as horas lá, sabe? Então... é isso. Cara, obrigada por me ouvir até aqui. Não sei se fez tanto sentido assim. Pra mim fez bastante sentido. E, bom,
Se tiver gostado, por favor, deixa um comentário, cara. Eu gosto de saber que eu não tô aqui maluca falando sozinha. Pode mandar um e-mail se você tiver alguma sugestão de pauta e se você quiser dar a sua interpretação, a sua opinião sobre esse podcast, eu vou gostar de ler. Cara, eu não sou uma pessoa badalada. Eu tenho, sei lá, 10 seguidores no Spotify, então assim, aproveita agora. Vai que um dia eu explodo a bolha e viro super famosa. Não, gente, brincadeira, não vamos fazer isso não. Mas de qualquer forma, vai ser muito legal poder ouvir um feedback e ter uma noção do que você tirou disso e tal. E se a minha reflexão foi muito ruim, fala também, porque aí eu posso tentar melhorar ou tentar organizar melhor as ideias, enfim. De qualquer forma, obrigada e vejo vocês semana que vem.